E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, tá? E vou fazer mais uma videoaula para você. E hoje eu vou ficar muito satisfeito, tá? Porque a nossa videoaula vai ser com um texto, a referência bibliográfica vai ser de um texto da Sylvia Lane, né? A Sylvia Lane é uma pessoa que instiga a gente à leitura e que fomenta, né, a nossa capacidade intelectual. Bem, pessoal, primeira coisa, só esquecer de mandar uns recadinhos logo. Segue a gente no Instagram, @ipsi, tá? Se quiser me seguir, é @Harley Pacheco, tá? Entra no site www.ipsi.com.br, porque tem esse texto lá. Se você eventualmente prefere o texto, né? Tá lá. Outro recadinho. Se você precisar apresentar um certificado na faculdade sobre essa videoaula, você pode só entrar lá no site, se cadastrar nesse cursinho, responder a pergunta com esse texto que você consegue responder e imprimir o certificado, beleza? De graça. Mas vamos lá. O nome da aula hoje vai ser a psicologia social na América Latina, né? Por uma ética do conhecimento feita pela Sylvia Lane. A Sylvia Lane, primeiro você tem que saber um pouco da história dela. Ela é a pessoa que representa a psicologia social no Brasil, pelo menos a psicologia social crítica. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Tem dois tipos de psicologia: psicologia social sociológica e a psicologia social psicológica. Na verdade, isso se aplica a toda a psicologia, tá? Quando a gente fala de psicologia social, a gente tem também a psicologia social analítica, mas eu não vou falar dela, tá? Vou falar só da psicologia social. Com esses dois conceitos, você já vai saber, você vai entender. Para Sylvia Lane e para a psicologia social crítica, sociológica, sócio-histórica, enfim, nós somos um povo que foi colonizado por diversos outros povos, né? E isso é verdade. E isso tudo aconteceu de maneira simultânea. Hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura, eu acho que meio que mundial isso aí, salvo algumas exceções. É raríssimo você conseguir alguém puro. A ciência ela não consegue. Seria uma descoberta, né, para a ciência isso aí, alguém livre da miscigenação. E é isso que a Sylvia Lane fala no texto, né? Ela argumenta que as sabedorias culturais nativas eram muito evoluídas e só que essas sabedorias nativas elas foram dizimadas por meio da força bruta, né? A fim de se apoderarem do ouro, da prata e dos utensílios que eles poderiam comercializar, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um cavalo, né? Eu gosto muito de cavalo, equino, tal. Na verdade, tem alguns, né? E lá no interior, no interior aqui do Ceará, tá? Onde eu cuido dos meus animais, onde está meu sítio, o pessoal faz casqueamento de uma forma bem rudimentar, né? Só que aqui a gente vê no Sudeste, em São Paulo, tal, é um casqueamento muito mais técnico, tecnocrata, né? E eu acredito que... Por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse pessoal do interior, ele não é menos evoluído, na verdade, eles fazem as coisas diferentes, né? E foi isso que aconteceu com a colonização, né? Que foi imposta. A Sylvia Lane, ela deixa claro que a colonização não foi uma colonização, mas foi expoliação, né? Expoliação financeira. Porque não levou em conta considerações regionais, religiosas, culturais, né? Questões éticas da colonização. Você vai entender porque isso tem tudo a ver com psicologia, né? A procura da liberdade, segundo a Sylvia Lane, ela foi feita sempre por meio de lutas, de acordos, né? Através de discursos políticos utópicos. Você vai falar de esquerda, você está falando de utopia, né? Tudo que você acha... Vamos dar um exemplo. Quando você luta por um país, a gente está em 2016, você vai entender, quem está em 2016 vai entender. Né? Se a gente falar que é político honesto, é utópico, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que é sempre, né, por briga. A Sylvia Lane, ela viveu num contexto militar, né? Então ela está falando aqui no texto que as políticas se categorizaram como anarquia. E isso legitimava os golpes militares que surgiram na época dela, né? Esses golpes, eles se utilizavam da força bruta, da violência,
né, além, obviamente, da violência intelectual e ideológica, para subjugar e dominar parte da população. A Silvia Lane, ela argumenta que ditaduras, né, incorruptas eram as mais corruptas e seus altos escalões né, eles usavam de maneira melindrosa a política do rouba mais faz e que está extremamente enraigada hoje, né? Foi todo nesse contexto político que surgiu as indústrias carentes de mão de obra barata. Por conta disso, houve aí um abandono da cultura da pecuária, da cultura agrária, né? Que eram coisas responsáveis pela alimentação do dia a dia, né? De quase toda a população. E aí, os psicólogos sociais de quase toda a América Latina, eles começaram a questionar o significado do conhecimento deles, né? O conhecimento que eles adquiriam, como poderia ser aplicado na vida real, sobre a realidade social existente, né? A convicção dessas possibilidades levou educadores como Paulo Freire, Orlando de Faria Borda, da Colômbia, né, o Paulo Freire do Brasil, a atuarem na solução de um trabalho científico de conhecimento e de intervenção para atuar nos grupos sociais, né, visando o desenvolvimento da consciência dessas pessoas. Aí surgiu a teoria da libertação, né? Esses intelectuais, meus amigos, eles impulsionaram, se você não sabe, a procura de novos caminhos para um conhecimento mais concreto da realidade em que a gente vive, né? E na transformação por meio da participação. Então, quando você vai fazer na rua, gritar fora Cunha, fora Renan, fora Temer, fora Dilma, enfim, você está usando uma metodologia do Paulo Freire, né? Que é a insurgência. Por que eu falo isso? Porque o pessoal fala assim, pô, intervenção militar já. Quando você faz um comentário desse, você está dizendo assim, eu não quero mais questionar, me levantar da cadeirinha para ir brigar na rua já. É isso que você está falando. Né? A educação ela passou a ser desafio dos pedagogos e dos psicólogos, porque visa né, a constituição da comunidade. Nessa época, os termos de psicologia comunitária eles já eram consagrados, na época da Silvia Lane, tá? Mas havia uma conotação paternalista. Então, os profissionais acabavam por rechaçar esse tipo de psicologia. Aí a Igreja Católica ela iniciou o trabalho de teologia da libertação, contando com intelectuais e militantes e de experiências, né, que realizavam e mostravam que o conhecimento profissional não devia dominar a população, porque muitas vezes o popular é muito mais concreto. Esses saberes, eles podem e eles devem ser uma troca de conhecimento, embora eles sejam diferentes. A Silvia Lane, ela mostra a psicologia como descendente da filosofia, só que racionalizada, né, que surgiu com o objetivo de estudar a alma humana. Só que isso, o objeto de estudo mudou quando a gente percebeu a impossibilidade científica dessa questão. E aí, enquanto isso, a filosofia se escondia, até porque o Karl Marx ele apontou esse afastamento da realidade por meio da dialética de Hegel. Né? Então, o Marx, segundo a Silvia Lane, nos obrigou a repensar o humano enquanto agente de sua história. Né? Por um lado, como ser alienado, por outro, como sujeito da história da sua consciência, da sua sociedade. Então, diante de todo esse contexto, surgiu a necessidade de uma psicologia crítica, que seja capaz de recuperar o homem enquanto agente da sua história. E esse foi o maior desafio da América Latina e continua sendo, né? Com as possibilidades de construir, de contribuir para a eliminação das injustiças sociais, da opressão, da ignorância, né? Da alienação social. Né? A psicologia tem esse dever. Então isso, do ponto de vista da Silvia Lane, se tornou uma característica da psicologia social latino-americana, que é comprometida com o social, a fim de imputar práticas que são extremamente transformadoras. A Silvia Lane, ela cita o Spinoza, né, e ela argumenta no texto que a ação, o pensamento e o sentido, eles nos conduzem a atividades criadoras ou destruidoras. Então, dependendo da nossa vontade, a gente vai fazer ou o ser humano se desenvolver ou o ser humano regredir. Então, a gente tem que tomar conta para fazer o bem. Para Silvia Lane, é por meio da racionalidade da ciência, obviamente, que
A gente constrói uma cultura ideológica, né, que poderá se traduzir em códigos complexos e institucionalizados. E a gente tem que tomar muito cuidado para não institucionalizar o que não presta. Então, por meio disso, a gente pode apresentar a realidade, expor a realidade. Né? Então, para concluir, para não ficar muito grande a nossa aula, a Silvia Lane ela quer deixar claro que a racionalidade a gente tem que usar, e ela é a grande característica nossa, né, do Homo sapiens. E, então, ela tem que ser conhecida e desenvolvida para tornar a pesquisa psicológica mais transformadora, né, mais útil, né? E não essas pesquisas que só servem para dizer, como conquistar um homem ou uma mulher, ou como fazer XPTO se apaixonar, né, sobre essas banalidades. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Se inscreve no canal aí. Forte abraço.